Uma ótima tarde de domingo, dia 23 de fevereiro de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede a todo entendimento possa estar aí no teu coração, não só agora, mas para sempre. Hoje vamos estar lendo Êxodo 14 e Marcos capítulo 11. De madrugada já lemos o Salmo 41, já oramos. Então vamos lá. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e vamos ler novamente o versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui já começa, né, amados? A murmuração. Primeiro obstáculo, já começa a murmurar. Não havia sepulcros lá no Egito para que lá fôssemos, para que morramos e fôssemos sepultados? Aqui nem sepulcro há. Já pensamento de morte. Olha a fé no Deus de Israel. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar,
efende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Oh, Deus maravilhoso é esse nosso, amados. O Senhor, Ele dá respaldo quando Ele promete algo sobre a vitória na tua vida. Olha só, o anjo agora estava entre o povo de Israel e o povo lá do Egito, entre Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros. Essa passagem me fascina, amados. Parece que eu entro ali no túnel do tempo de Deus e estou junto com aquele povo atravessando aquele mar em pé, a pé enxuto, diz a palavra. Vamos lá. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes, ou seja, para aqueles, o povo do Egito, e para estes, ou seja, o povo de Israel, esclarecia a noite. Esclarecia, uma palavra bem estranha, mas é o nome. Não está dizendo clareava, está dizendo para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar fez retirar, e o Senhor fez retirar, Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Amados, vamos parar aqui um pouquinho para a gente viajar nesse túnel do tempo de Deus. Que maravilha! A gente lê tantas vezes, essa palavra ela é nova a cada amanhecer. Ela não se renova, como eu digo sempre às irmãs, né? Porque tudo que se renova é porque ficou velho. Não, ela é nova a cada amanhecer. Que maravilha! Você já pensou? Imagine aí, você no meio daquele povo, sendo um ou uma deles ali. E aí você olha de um lado, da direita, da esquerda, aquele montão de águas, muitos e muitos metros acima. Dá a impressão assim, como se fosse um blindex, porém todo flutuante, cheio de ondas. Que Deus maravilhoso é esse, amados? E não pode resolver esse problema que para você parece insolúvel? Esse é o Deus que abriu o mar vermelho e fez aquele povo caminhar por terra seca. Ah, o povo do Egito também caminharam por terra seca? Sim, mas daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com eles. Oh, Deus tremendo é esse nosso. Oh, Jesus, o Senhor é lindo demais. Glória a Deus. Aleluia. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O que o Senhor fez aqui, amados, nesse versículo 24? Por que alvoroçou? Ou seja, eles tiveram medo de águas de um lado e de outro. Aí que a ficha deles, como dizendo no nosso português aqui, caiu. E agora? Se esse Deus que fez matar até os nossos primogênitos, ele fechar aqui do nosso lado, né, e ali deixar aberto o caminho para eles, nós vamos morrer.
É isso que o Senhor está dizendo para nós. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Oh, aleluia! É esse o Deus que você serve, amados. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele fecha a boca do leão, ele fecha o mar para o teu inimigo. E hoje quem que é o teu inimigo? É Satanás. Ele é o nosso inimigo. Oh, Deus tremendo é esse. Aleluia! Glória a Deus! Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Oh, aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam aqui, amados, essa passagem? O mar não fechou de uma vez para os dois, não. Israel ainda estava passando aquele trecho, o mar não fechou. Mas naquele trecho em que os egípcios ainda estavam andando, o mar fechou. É porque o nosso Deus trabalha e batalha por nós, amados. Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Muitas vezes, amados, o que o Senhor quer da minha e da tua vida é somente o silêncio. Fique calado, amados. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Fique em silêncio diante do povo. Fale só com o Senhor. Senhor, eu creio em Ti. Eu confio que a minha vitória vai chegar, amado da minha alma. É no Teu tempo, não é no meu tempo. Mas eu confio, eu só vou ficar em silêncio. Amados, hoje eu passei por uma experiência e eu disse para o meu esposo: meu Deus, misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a ser mais calados um pouco, a esperar confiantemente pela salvação, pelo livramento do Senhor. Você sabe que você ficar perto de uma pessoa, viu, amados? E aquela pessoa falar o tempo todinho, de um assunto puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e não termina nenhum. Eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Não permita que eu haja dessa forma para com ninguém, nem junto com as pessoas que eu amo e nem junto com aquelas pessoas que eu não tenho convívio. Senhor, tem misericórdia. Me ajude a falar as 21 mil palavras que as mulheres falam, pelo menos umas 18 mil com o Senhor. Não é? Não é assim que acontece? Muitos nos têm por loucos, amados. Mas vamos falar, eu estou falando agora com as mulheres, mais com as mulheres mesmo. Vamos falar, porque diz que os homens falam 7. Isso é a pesquisa, né? Pode buscar aí no Dr. Google, você vai encontrar. E as mulheres 21 mil. Agora, é lógico, tem exceção. Tem homem que pode falar 20 e tem mulher que pode falar 15. Vamos saber, né? E eu peço sempre para o Senhor: Senhor, me ajuda a descarregar essas 21 mil palavras, pelo menos 15 mil, para o Senhor. É por isso que dentro de casa a gente, se tiver um vizinho meio perto aí, vai pensar que a gente é meio doido, não é? Mas não é, estamos falando com o Senhor.
Por isso que o apóstolo Paulo, olha só, o Espírito Santo vai nos levando. Vou ter que gravar mais um vídeo, né? São tantas palavras. O Espírito Santo, ele nos vai remetendo a outra linha. Fale com o Senhor, amados. Senhor, eu estou desesperada. Me acode, Senhor. Senhor, venha ao meu auxílio. O salmista Davi, nós estamos lendo o Salmo de madrugada. Ora a gente lê também na manhã, ora lê à tarde, mas mais de madrugada. Como ele clamava ao Senhor, Tu és o meu socorro, bem presente na angústia. Por isso eu não vou desfalecer, ainda que a terra trema, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, mas eu sei que há um rio. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Esse rio é o Espírito Santo de Deus. Que esse rio, ele corre diante do trono de Deus. E hoje esse rio, amados, está aí dentro do teu coração, está aqui dentro do meu coração. Aquieta, acalma este coração. O Senhor, tantas vezes, ele fez maravilhas. O Senhor Jesus, certa vez ele disse assim, olha, Filipe chega nele e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que isso tem a ver com a abertura do Mar Vermelho? Essa maravilha que nós lemos aqui, tudo a ver. O Senhor disse para ele, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai e vice-versa. Olha, eu estou aqui. Crede-me, ao menos pelas mesmas obras. Ou seja, o Pai abriu o Mar Vermelho, eu também estava lá. Eu sou a palavra, eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre vocês. E você ainda não me tem visto. Olha as obras que eu também tenho feito. Tenho ressuscitado, tenho acalmado o mar, tenho andado por sobre as ondas do mar. E você não está crendo em mim? E você também muitas vezes não tem crido nesse Jesus que por ti tudo executa, que te faz andar sobre as ondas do mar. Não, às vezes ele não abre o mar, mas te faz caminhar por sobre elas, como ele caminhou. Oh, Jesus maravilhoso é este. Ele tem vitória para a tua vida, sim, amados. Agora, se tão somente você crer, você não vai só precisar andar dentro, no profundo das águas, mas você vai caminhar sobre as águas, vai caminhar sobre o teu problema, não sob esse problema, ele não vai te submergir, não, mas você vai caminhar como Jesus caminhou, dominando o mar, porque ele ainda é Deus, ele não mudou. Ah, que vontade de ficar aqui o resto da tarde falando para você que esse Deus não mudou, que ele está lutando por você, sim, e você vai ver que ele lutou e venceu por você. Você só vai calar. Cale um pouco a boca diante dos homens. Pare de murmurar e vá falar com o Senhor no teu secreto, no teu quarto. Por isso que Paulo fala orar sem cessar. Mas eu não tenho tanto tempo de ficar 1 hora de joelhos. Fique conectado com o céu 24 horas por dia, falando com o Pai, está lavando a louça, está falando com o Pai, está passando a sua roupa, está engrandecendo o Pai, está limpando a sua casa, está louvando o Pai. E eu tenho certeza absoluta, mulher de Deus, que no mínimo 15.000 palavras você vai falar com o Pai. Amém? No nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vamos estar gravando o Marcos capítulo 11, para a glória de Deus. Que o Senhor continue te abençoando.